No próximo domingo, dia 31 de maio, a Colômbia vai escolher um novo líder para suceder Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda em 200 anos de história. Uma eleição que define o futuro de 53 milhões de colombianos e que tem importância estratégica para toda a América Latina. Além da imensa fronteira com o Brasil, a Colômbia é o único país sul-americano com saída tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. Por conta disso, foi sempre alvo de cobiça dos Estados Unidos. No começo do século XX, a potência do norte arrancou uma parte do território colombiano e ajudou a criar o Panamá. O objetivo era ter um país sem a complexidade da Colômbia para controlar o canal que seria construído ligando os dois oceanos. Os Estados Unidos chegaram a ter 7 bases militares em território colombiano e ajudaram a sustentar um sistema político dominado por oligarquias do Partido Conservador e do Partido Liberal. A justificativa era combater o narcotráfico e as guerrilhas de esquerda. No século XXI, Álvaro Uribe é o rosto mais conhecido de uma direita violenta, neoliberal, alinhada com o Império do Norte. Gustavo Petro quebrou essa longa trajetória de um país que vivia fechado para lideranças populares. Ao lado de Lula e de Claudia Sheinbaum, do México, Gustavo Petro ajudou a formar um eixo de resistência ao trumpismo e fez um governo com pautas populares, com mais direitos trabalhistas e defesa do meio ambiente. Apostou na mobilização das ruas e chega ao fim do mandato com boa aprovação. Me chamo Gustavo Petro e sou su presidente. Como não há reeleição na Colômbia, o candidato de Petro é Iván Cepeda, o primeiro nas pesquisas. Vamos a ganar, companheiras e companheiros, o triunfo é nosso. Enfrenta Paloma Valencia, que é da direita tradicional, apoiada por Uribe, e Abelardo de la Espriella, candidato de extrema-direita. Quem vencerá? E como a eleição mexe com as questões geopolíticas atuais? É o que nós vamos ver a partir de agora no programa especial do ICL, A Batalha da Colômbia. Olá, boa tarde. Aliás, boa noite já, porque viramos do N2 para o programa especial de eleições da Colômbia. Bem-vindo você que está chegando agora, bem-vindo você que continuou junto com a gente. Um programa especial sobre a América Latina. Aliás, vou conversar com 2 gigantes que sabem tudo de América Latina. O Rodrigo Viana está do meu lado falando assim, sabe sim, Rodrigo Viana. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Maurício Amor. Bem-vindo aqui, presencial dessa vez com a gente. Que prazer estar aqui com vocês. Gabi, obrigado. Obrigado ao Amauri por ter aceitado também o nosso convite. A gente já conversou com ele tantas vezes, um especialista em América Latina, consultor político em vários países da América Latina, para ajudar a gente a entender o que está em jogo nesse domingo. Eleição fundamental, a eleição brasileira e a eleição colombiana, acho que são as eleições mais importantes aqui do nosso continente nesse ano de 2026, né? É isso, a gente vai falar sobre o que está rolando lá nesse momento, uma disputa bem acirrada, né, entre a esquerda e agora a extrema-direita, né? Foi uma mudança nessa reta final, então tem a possibilidade de uma continuidade política do governo Petro, ou então caminhar para a extrema-direita, que seria... A gente vai entrar aqui nos aspectos de cada um desses convidados daqui a pouquinho, a gente preparou uma tela de cada um deles. Mas antes disso, Rodrigo, você está lançando um livro, então vamos falar... Aliás, tem a ver, tudo a ver com a figura do Gustavo Petro. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre a biografia, né? O que você vai contar nessa... Então, esse livro é um livro que conta a história do M19, no Brasil pouco conhecido. Os mais velhos talvez se lembrem, nos anos 80, vou levantar mais um pouquinho, né? Nos anos 80, que houve um evento fortíssimo, quando o M19 era um grupo guerrilheiro, tomou de assalto a Corte Suprema, como se invadisse o prédio do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Tomou de assalto a Corte Suprema, no meio de uma espécie de guerra civil, né? Mas fazem os juízes reféns e depois
mais de 100 mortos nesse episódio. Mas o M-19 tinha algumas características muito diferentes. Era uma guerrilha que não era propriamente marxista, era mais nacionalista, tinha um discurso de defesa e ampliação da democracia, porque a Colômbia, a maioria sabe, um país oligárquico em que as elites liberais e conservadoras se alternavam no poder e não deixavam os outros chegarem ao poder. O Gustavo Petro fura esse bloqueio e ele começa na vida como militante, jovem militante, do M-19. Então não é propriamente uma biografia do Petro, mas uma história do M-19. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhes sobre o livro, porque acho que nós vamos começar mesmo com a eleição, que é o que está quente, né, no domingo, lá em Bogotá, em todo o país. É isso, gente, mas só para não deixar de passar essa informação, né, porque já tem uma pré-venda com surpresa, né, com um desconto de 20%. É verdade, isso. Para quem é membro do ICL, você pode comprar o livro já na lojinha, né, como a gente chama, na lojinha do ICL, com desconto de 20%. Se você já é assinante de qualquer produto do ICL, além dos 20%, você ainda pega mais 15%. Então pode chegar a 35% o desconto na nossa loja lá no ICL, para você saber mais sobre a história da Colômbia, a história do Gustavo Petro, história da América Latina, na verdade. Já respondendo essa dúvida, porque tinha muita gente perguntando aqui, como é que eu faço para adquirir o livro e tal, então você vai em cl.com.br/livro, mas já explicando aqui para vocês, tem o QR Code na tela também. Mas vamos lá, gente. É nesse domingo, dia 31, vão ser 40 milhões de colombianos que vão às urnas, né, para saber quem é que vai ser o novo presidente do país. Uma eleição que promete acontecer em 2 turnos, já que está bem acirrado. A gente tem pesquisa, né, aqui que a gente vai trazer. Mas para quem não sabe, as eleições da Colômbia é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente tem as urnas eletrônicas aqui e lá ainda em papel. Então o resultado é um pouco mais lento do que a gente tem aqui, que é rapidamente o resultado já é apurado. Vamos trazer o perfil dos candidatos? Vamos lá. Para a gente entrar aqui nas análises. Então vamos lá, colocar primeiro o personagem principal da esquerda e dos progressistas, que é o Iván Cepeda. Aí a gente tem a tela para você acompanhar junto comigo, que é o partido, o Pacto Histórico, que é de esquerda. Ele é senador, defensor histórico dos direitos humanos na Colômbia, denunciou o paramilitarismo e atuou em pautas ligadas à paz e à justiça social. É o candidato apoiado pelo presidente, o Gustavo Petro, e que defende a continuidade das reformas sociais e ambientais do atual governo. Acho que antes da gente partir para os demais candidatos, a gente pode comentar um pouco sobre o perfil do Cepeda, né, Chamorro? Queria passar a palavra um pouco para você também, até porque o Pacto Histórico, ele também acontece de uma fusão ali, né, entre partidos de esquerda. Isso, inclusive Iván Cepeda, ele vem do movimento da esquerda histórica da Colômbia, resultado do processo da Constituição de 92, do qual o M-19 foi parte fundamental de escrever, de 91, perdão, foi parte fundamental da escrita dessa nova Constituição. Então, Iván Cepeda, ele foi um perseguido político também, vítima do conflito armado, o pai dele foi assassinado pela direita colombiana, e Iván Cepeda vem do Polo, que é inclusive membro histórico da esquerda, e ele conseguiu ser, durante 20 anos, um dos principais nomes de defesa do processo da paz na Colômbia. Ele foi fundamental, inclusive, para a assinatura do acordo de paz com as Farc. É um homem fundamental nessa luta e conseguiu também vencer praticamente numa primeira instância um processo contra o Álvaro Uribe. Então o ex-presidente Álvaro Uribe chegou a estar detido na sua casa durante um tempo, justamente por um enfrentamento judicial, digamos, contra Iván Cepeda. Mas, em segunda instância, o Uribe acabou revertendo essa situação. Mas o Iván Cepeda, ele tem muito apoio popular dentro da própria esquerda, ele é um ícone da esquerda colombiana. E, nesse momento, tem um Everest para subir aí, apesar do presidente Petro ter um grande apoio popular, a situação ela é um pouco mais complexa nesse momento. Você falou rapidamente, mas eu queria destacar isso. O pai dele foi assassinado nos anos 90 por grupos de extrema-direita. A Colômbia tem um histórico, uma história de execuções, as lideranças de esquerda, lideranças populares assassinadas, né? Sim, o pai dele concorria, era senador, e ele, inclusive, essa história é muito trágica. O Iván Cepeda está saindo da universidade e ele vê que há um evento e tem imprensa na porta da universidade. Quando ele sai,
ele reconhece que a pessoa que tinha sido assassinada era o pai. Era o pai dele. Inclusive tem imagens, foi transmitido ao vivo na Colômbia e era uma pessoa muito querida dentro da esquerda. O que aconteceu, naquele momento, houve um genocídio de um partido, que era a UP, a União Patriótica da Colômbia, que era um partido que, nos anos 80, consegue vencer muitas eleições para prefeituras, governos municipais, vereadores, deputados. Os comunistas estavam ali dentro. Claro, era um processo resultante de um dos primeiros processos de paz com a guerrilha, com as Farc, onde havia o governo, de certa forma, queria dar uma instância política para que a esquerda pudesse participar. E eles começaram a ganhar muitas eleições. Em poucos anos, a direita colombiana assassinou todos os membros do partido. Foram mais de 5.000 membros assassinados. O partido desaparece porque não tinha mais sequer quem poderia assinar pelo partido. E o pai do Ivan Cepeda é uma dessas vítimas. Foi nesse processo. Assim como outros líderes de esquerda foram assassinados também, né? Exatamente. Muitos. E aí ele é o nome que tem o apoio do Gustavo Petro. Então, é como se fosse uma passagem de bastão, assim, inclusive de geração. O Petro não é tão mais velho do que o Cepeda, é um pouco mais velho só, né? Mas é uma passagem de geração e uma passagem dentro da esquerda colombiana. O Cepeda, como você falou, Gabi, lidera as pesquisas, mas havia desde o começo da campanha 2 candidaturas fortes aí, né? Acho que você vai trazer o nome das candidaturas da direita, não é isso? Vamos primeiro para a Paloma Valência, porque antes ela era a provável candidata do segundo turno, agora parece que isso virou, né? Mas a Paloma tem 48 anos, do Centro Democrático, de direita, senadora e uma das principais herdeiras políticas do ex-presidente Álvaro Uribe. Isso é muito importante, a gente vai falar aqui sobre isso. Defende o endurecimento no combate aos grupos armados, redução do tamanho do Estado e incentivo ao setor privado. É uma das vozes mais fortes da oposição ao governo Petro e pode se tornar a primeira mulher presidente da Colômbia. Ela repetiria um passado, aliás, uma história da Colômbia, né, que seria ou ter um presidente liberal ou conservador, né, na direita. Nessa alternância aí, sendo que ela é herdeira, nesse momento é herdeira do Álvaro Uribe, que é um homem que tem, enfim, denúncias de ligação com paramilitares, com grupos de extermínio, narcotráfico. Então, quando se fala, não, a esquerda colombiana, a guerrilha era ligada ao narcotráfico. Mas a direita, o Álvaro Uribe, tem ligações e denúncias fortíssimas, O né? pai do Álvaro Uribe era membro fundador do cartel de Medellín, sócio do Pablo Escobar. Inclusive, num relatório dos Estados Unidos, o Álvaro Uribe sai como membro do cartel de Medellín. Porque Álvaro Uribe, ele foi o primeiro cargo no estado dele, foi de diretor da Direção de Aviação Civil. Era ele que autorizava os aviões com cocaína saírem da Colômbia para os Estados Unidos. Você lembra que o cartel de Medellín comprou uma ilha nas Bahamas? Então, era ele que autorizava os aviões saírem com cocaína. Isso daí é oficial, isso não é uma invenção. E é o principal líder da direita colombiana. É o principal líder da direita colombiana que conseguiu, no começo, ele fez parte de um processo muito importante de nascimento do paramilitarismo, que a gente chama no Brasil meio de milícia, na Colômbia se chama de paramilitar. Então, são forças paraestatais que, junto com o exército, formado e financiado principalmente pelo empresariado e também pelo poder político, junto com as forças, com a polícia e o exército, massacraram mais de 1 milhão de pessoas. Isso é uma coisa importantíssima, que sob a tutela do Uribe, a Colômbia matou mais, o Estado assassinou e desapareceu mais pessoas do que todas as ditaduras juntas da América Latina, num período de democracia durante 8 anos. E é curioso porque se diz, né, costuma-se dizer, olha, a Colômbia não viveu ditadura, como o Brasil, como a Argentina, como aqui no Cone Sul, Chile, né, Uruguai, mas viveu um regime, assim, décadas e décadas de uma oligarquia, como se chama, né, os próprios colombianos chamam. Então, essa alternância entre liberais e conservadores. Depois, o Uribe, que vem dessas forças, funda o partido dele, né? O liberal que funda o partido dele. E hoje, a Paloma Valência é a herdeira política. Muita gente achava ela seria a grande força para se contrapor ao petrismo, né, à esquerda. Mas daí surge um outro personagem, que esse aqui é ainda mais à direita, se é que é possível. Né? E é possível. Mais ou menos. Mas, na verdade, eles estão exatamente no mesmo lugar. Ele não é mais radical do que a Paloma Valência. Mas acho que é legal trazer o perfil de quem que nós estamos falando. falando. Mas ele é uma figura bem peculiar. Vamos trazer aqui, a gente vai colocar na tela o Abelardo de la Espriella, que tem 47 anos, é o próximo candidato. Isso aí. Do Partido Defensores de la Pátria,
É curioso, né? Como sempre tá dizendo que é patriota, né? Sim. Lembra aqui a gente no Brasil. E, bom, é de extrema direita. A biografia dele é de um advogado criminalista, empresário, defende figuras polêmicas e faz um discurso de linha dura contra o crime organizado. Defende corte de impostos, fortalecimento militar e expansão do setor de petróleo e de mineração. É visto como um candidato de perfil semelhante ao bolsonarismo e ao trumpismo latino-americano, vamos dizer assim. E ele é que está agora, neste momento, concorrendo também com o Cepeda. Eu acho até que a gente pode colocar aqui na tela, né? A pesquisa, a última pesquisa? A última pesquisa. É impressionante. A gente tem aqui a pesquisa do Centro Nacional de Consultoria para a revista Câmbio, e o candidato da esquerda, que é o Cepeda, aparece com um pouco mais de 33%, enquanto o Abelardo, que a gente vai colocar na tela agora, que é o da extrema-direita, aparece com quase 31%. Gente, o Ivan Cepeda está em roxo ali no topo, alto, né? E na sequência vem o Abelardo de La Espriella em vermelho. E aí depois a Paloma, que olha o quanto que ela caiu, né, desde março. Ela estava com 22%, foi caindo, agora está com 12,6% das intenções de voto. E aí eu queria que o Amaury nos ajudasse a entender isso. A impressão que dá é que a direita, o eleitor de direita, de extrema-direita, concentrou tudo nessa reta final no Abelardo de La Espriella. Essa é a escolha, parece? Sim, sem dúvida alguma. Inclusive, eu acredito que o Abelardo possa chegar em primeiro lugar ao segundo turno. Que ele, Passar o... Se a gente olhar a tendência, a subida dele... e os dias que faltavam, porque essa pesquisa é de uma semana antes, né, por conta do silêncio eleitoral, a tendência de subida dele e a tendência de baixada do Ivan, há uma grande probabilidade de que o Abelardo chegue no primeiro turno, chegue ao final do primeiro turno em primeiro lugar. Isso é uma situação muito complicada para a esquerda. O Petro ganha o primeiro turno em 22 com 41 pontos. Então, e já as pesquisas davam o Gustavo Petro entre 38 e mais ou menos 40 pontos, dependendo da pesquisa, e o Centro Nacional de Consultoria acertou, praticamente cravou com 40%, o Petro ganhou. E o Ivan, nesse momento, está em descida com 33%. O que aconteceu aí? A Paloma Valência, há uma coisa muito interessante. Ela cometeu diversos erros durante a campanha, mas há um fenômeno fundamental para entender a candidatura dela, que ela chama de vice-presidente um candidato que disputou as primárias, né, da centro-direita, que chama Oviedo. Ele foi vereador de Bogotá, que é um grande defensor das causas LGBTI. Ele é uma pessoa que LGBT, que tem características muito próximas do progressismo. Então, a Paloma tentou, de alguma maneira... ir para o centro. Se desradicalizar, chamando uma pessoa que tem muito mais... Apesar dele ser de direita, uribista, né, não é por uma questão dele ser LGBT, né, mas ele é um homem de direita. Inclusive, foi praticamente ministro do Ivan Duque, né, do governo Duque. E ele aceita ser vice dela, com uma tentativa, mas existe dentro do... É como, imagina o Flávio Bolsonaro tendo um gay de vice-presidente. O que aconteceria com o bolsonarismo e com as igrejas evangélicas? Então, foi o que aconteceu, de certa forma, lá com a Paloma Valência. E, a partir disso, houve um debate, inclusive publicamente. Ele falou, eu não estou de acordo com o que a Paloma está falando. Por exemplo, ela indicou que, caso ela ganhasse, chamaria o Álvaro Uribe para ser o ministro de Defesa. Na mesma entrevista, eu ouvi ele falar, eu não estou de acordo, eu acho que não tem que ser. Ela falou, pois bem, eu sou a presidenta da República, você obedece, quem manda aqui sou eu, acabou. Então, houve um racha e começou a ter muitos problemas nesse sentido de enfrentamento. E além de parte do eleitorado ter se incomodado muito com essa postura dela, com o eleitorado radical, de ter chamado uma pessoa... Radical de direita. Radical de direita, ter chamado uma pessoa para... E isso, o voto migrou naturalmente para o Abelardo. E aí quem cresce é esse que está aí na tela. Acho que o Abelardo de La Espriella. Eu acho que era até bom colocar de novo as imagens, que você estava falando da Paloma. El Tigre. El Tigre. Exatamente. Esse é o Abelardo de La Espriella. Esse é o Abelardo de La Espriella. E, assim, qual é o perfil? Ele é uma mistura de Bukele com Milei, mal comparando, talvez? Uma boa mistura. Eu diria, ele é um pouco mais... Ele é um personagem muito típico da costa colombiana, né, da região norte e caribenha da Colômbia. Ele é um advogado
importante na Colômbia que defendeu muitos narcotraficantes, gente vinculada ao paramilitarismo, o próprio Álvaro Uribe, e ele sempre teve uma postura muito radical. Por exemplo, na sala dele, no escritório dele, atrás ele tem fuzis, pistolas, né? Assim, mostrando que em vez de você ter uma foto... Meu bolsonarismo. Ou um livro, né, sobre aquilo que te inspira, não, ele tem uns fuzis, metralhadoras, tudo mais. Então ele é uma pessoa muito radical, no sentido de falar abertamente da questão da violência, do uso da violência contra... do uso do Estado, da violência do Estado contra a população civil. Ele praticamente, ele retrocede isso numa retórica muito violenta, muito agressiva, ele retrocede àquela Colômbia de final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi o auge do paramilitarismo, né? Ele tem vínculos com os grupos paramilitares, na verdade, e é uma figura, só que comunicacionalmente, muito carismática. A campanha dele, em termos comunicacionais, está sendo um caso de estudo, na verdade. Então, ele sai de ser como uma espécie de um outsider, apesar de ser o homem do Uribe também. Ou seja, imagina que você está trocando o Flávio Bolsonaro pelo Tarcísio. Os dois são do Bolsonaro, é a mesma coisa. Paloma do Uribe, a Paloma com o Abelardo são a mesma coisa. Então, eles basicamente disputam o mesmo espaço. O que aconteceu foi uma migração de um candidato para o outro, porque houve, sim, uma série de decisões erradas por parte da Paloma Valencia, e a campanha dele está sendo impecável, ela é muito alegre, apesar desse discurso violento, ela é muito alegre, ele dá garra, né, ele fala dos tigres, né, das tigresas e dos tigres e tal, e nesse sentido ele foi muito acertado, e ele disparou, e a tendência dele é de subir ainda mais. A gente tem a pesquisa de segundo turno, né, Gabi? Isso, e aí mostra aqui uma inversão, né? Mostra aí a vantagem do Espriella, 43,6%, e o Cepeda, 40,9%. Então, aqui para reforçar essa tendência também que o Chamorro já observa no primeiro turno. Sim. E que, enfim, uma semana antes de ter realmente a apuração nas urnas. Essa pesquisa é do último domingo. Isso. Empate técnico, mas numericamente o Abelardo de la Espriella ligeiramente na frente. Então, o Amaury Chamorro, para quem não conhece, é um especialista em comunicação política, por isso que ele está fazendo, inclusive, a análise da própria campanha do Abelardo de la Espriella. Não é que goste do Abelardo de la Espriella, mas está olhando como um técnico, como alguém que entende desse aspecto, né? Então, a gente lida com os fatos e com a realidade, né? A gente não briga com os fatos e com a realidade. Quem que pode se contrapor a isso? A própria figura, o Cepeda consegue se contrapor? E o Gustavo Petro? Né? Ele está saindo do governo, está terminando o mandato com muita popularidade. Né? Muita popularidade. Ele vai conseguir, num segundo turno, um enfrentamento total aí, assim, progressismo contra a extrema-direita, e consegue talvez puxar a candidatura do Ivan Cepeda nesse segundo turno? O Petro é o principal cabo eleitoral, sem dúvida, do Ivan Cepeda. Ele tem ele recupera a popularidade dele. É uma coisa muito interessante que você desvincula o Petro do governo dele. O governo não tão bem avaliado quanto o próprio presidente. E o presidente tem uma capacidade de comunicação pelo Twitter, pelo X, né, muito, muito particular, porque é ele mesmo quem escreve, ninguém escreve as mensagens dele, inclusive sai com erro de digitação e tal. Tem uns líderes da extrema-direita brasileiros que também a gente identifica desse jeito. Mas ele por erro de digitação, sabe, quando você erra, e ele publica mesmo assim, mas ele é um homem que pauta a política colombiana 24 horas por dia. E ele conseguiu recuperar, assim, o apoio popular, e não só os setores da esquerda, no sentido de esquerda militante, que ela consegue surgir, se reorganizar após a assinatura do acordo de paz com as Farc, porque, na verdade, também havia um medo da morte, sim, do assassinato, né? A violência política, infelizmente, na Colômbia sempre foi muito presente, desde a sua independência, desde que o Santander, vice-presidente, tenta matar o Bolívar, na verdade. Aliás, alimenta o sentimento, né, claro, da população. Claro. Então, isso aconteceu. Então, o Petro, de alguma forma, ele tem essa capacidade de empurrar ao máximo o Ivan Cepeda, mas isso também tem um limite, né? A situação, ela começa a se complicar um pouco mais, porque no segundo turno, se você contar, na verdade, e chamar para si os votos da esquerda e de uma centro, pode até ser uma centro-direita não uribista, né? Você tem que definir realmente, você tem que ter uma capacidade de articulação, porque na Colômbia você tem uma característica importante. Assim como você disse que o voto, e é verdade, praticamente, na verdade, só o Brasil e a Venezuela o voto é eletrônico, o resto de quase todos os países do mundo o voto é em papel, e na América Latina isso é um problema.
a eleição não é obrigatória. Então, apesar de que a Colômbia tem mais ou menos a mesma votação, sempre no primeiro e segundo turno, né, os percentuais de participação são muito parecidos, as dinâmicas nas localidades, nas regiões, elas são muito influenciadas pelos líderes, os caciques locais. E, de certa forma, eu acredito que essa centro-direita que esteve com o Petro, praticamente desde o primeiro turno, um grande setor do Partido Liberal, um grande setor do Partido Conservador, com o Petro desde o começo da eleição. Inclusive o Petro ele racha praticamente o Partido Liberal e o Partido Conservador. E traz um pedaço para ele. E traz um pedaço importante para ele. Então esses líderes locais, principalmente da região norte da Colômbia, apoiaram o Petro e houve uma grande votação por ele. Só que, claro, o Iván não é o Petro. Então, cada um tem uma característica e uma forma de articulação política diferente. E o Petro, de alguma maneira, ele teve uma visão muito pragmática de temos que fechar com todo mundo, no sentido de a gente tem que ter um grande acordo para ganhar a eleição. A gente queria trazer aqui um pouco do clima eleitoral lá em Bogotá. E a gente traz aqui um repórter, né, especial, um jornalista que é da agência Comunicação, o Leonardo Severo, para trazer mais informações desse clima para a gente nesse momento. Vamos assistir? Estamos acompanhando um processo eleitoral bastante quente, onde a disputa se acirra entre duas candidaturas. A do governo através de Iván Cepeda, um defensor dos direitos humanos, um histórico batalhador pela verdade, pela justiça, e um contraponto às forças do uribismo fascista, né? A política neoliberal dos latifundiários, dos grandes bancos. De outro, um candidato que se chama Abelardo de la Espriella, conhecido por sua trinacionalidade. Ele é americano, ele é italiano e ele é colombiano, que defende os interesses do grande capital financeiro e parece ser um outsider, um estilo Milei, Bukele, Noboa, que emerge para a vida política como se fosse uma opção aos partidos. Temos também, pela extrema-direita, a candidatura de Paloma Valência, que parece já estar sendo descartada pelas pesquisas e pelos próprios membros da ultradireita, que vem nessa contraposição Cepeda de la Espriella uma possibilidade para um segundo turno, caso ocorra a partir do dia 31, agora a partir do próximo domingo. Vejo nas ruas de Bogotá esse clima de muito calor humano, de muita alegria, de muita disposição e de muita esperança. Um grande abraço. Muito bom, para a gente ter um termômetro eleitoral, né? O Leonardo traz até algumas imagens que ele mesmo gravou, acompanhando manifestações mais da esquerda ali em Bogotá, né? Manifestações de mulheres e de outros grupamentos ali em Bogotá, e traz esse registro de como é que está a temperatura política. Ele me disse também, conversei com ele hoje, está chovendo bastante em Bogotá, mas a temperatura política mesmo é que está esquentando nesse momento lá na Colômbia, Gabi. Eu queria trazer um pouco aqui para a nossa discussão. A gente falou sobre os candidatos, sobre as heranças políticas também, né, sobre o histórico da Colômbia. Acho que vale ter um olhar geopolítico também do quanto é estratégica a eleição por lá, né? Porque a posição no mapa é muito importante, gera muito interesse. Não é à toa esse acirramento com o Donald Trump, esse interesse do Donald Trump na Colômbia, né? Tanto que a Colômbia perdeu uma parte da área para a criação do Panamá, a gente vai colocar aqui na tela, que é uma das rotas mais estratégicas do mundo para os Estados Unidos e liga oceanos, né? Sim. Atlântico e Pacífico, olha aí na tela. E permite também que os navios estadunidenses evitem uma longa volta ali na América do Sul. Fica mais fácil. Gabi, a Colômbia é o único país da América do Sul com saída para os dois oceanos, Atlântico e Pacífico, nenhum outro. O Chile, fortemente Pacífico, Brasil e Argentina, fortemente para o lado do Atlântico, e a Colômbia tem saída para os dois oceanos. E tinha esse pedaço que fazia parte da Colômbia, que era o Panamá.
que em 1903 os Estados Unidos ajudaram a arrancar um pedaço da Colômbia para criar, é claro que é mais complexo que isso, mas resumindo bastante, em 1903, literalmente, arranca-se um pedaço da Colômbia, cria-se o Panamá, por quê? Porque era mais fácil controlar o canal do Panamá num país pequeno como o Panamá do que se ele estivesse na mão da Colômbia, que é uma nação muito mais populosa, muito maior. Então a Colômbia tem essa posição importantíssima, estratégica, e tem uma fronteira grande com o Brasil. Aquele mapa anterior, eu acho que a nossa equipe tem um mapa anterior também. Os brasileiros não conhecem tanto a Colômbia, mas tem uma importância estratégica. Repare só, tem até uma tríplice fronteira ali, Colômbia, Brasil e o Peru. Eu já estive lá, nessa região, né? Colômbia, Brasil e Peru. E depois tem Colômbia, Venezuela e Brasil. São duas tríplices fronteiras, né? Ali na chamada Cabeça do Cachorro, em plena região amazônica. Se os Estados Unidos querem controlar a Amazônia, e querem, os dois países que precisam ser controlados são Colômbia e Brasil, que pelo mapa a gente observa que tem uma fronteira grande em área de selva e super estratégica geopoliticamente. Só para completar o que você estava falando, Gabi. Perfeito, Rodrigo. E acho que vale a gente reparar ali na tela também o antes e depois do Canal do Panamá, que é o trechinho em amarelo, né? Que vem da tela seguinte também. E a gente colocou aqui, porque você estava explicando, sim, e o mapa estava na tela, né? Tudo que estava em vermelho, antes Colômbia, e depois o trecho ali em amarelo, que é essa ligação do Panamá. Exatamente. Então, estratégico para os Estados Unidos, né? Manter, enfim, essa ingerência de alguma forma contra, ainda mais tendo de certa forma, um inimigo político como o Gustavo Petro, né, para o Donald Trump. Não, rapidamente, vamos relembrar que o Gustavo Petro, no último de um ano para cá, assim como o Lula, mas até de maneira mais vocal do que o Lula, mais afirmativa, foi muito crítico do Estado de Israel e do massacre na Palestina. Muito. Né? Primeiro país a cortar o suprimento de carvão para a produção de armas de Israel. De Israel. Então, ele se posiciona contra o bloco Israel e Estados Unidos, de maneira clara. Né? Faz a defesa também de Cuba, né? Tem uma posição junto com o Lula e a Cláudia Sheinbaum, não sei se a gente tem imagem dos três aí juntos, mas é um trio importante aí. Gustavo Petro, né? O presidente colombiano, e ao lado da Cláudia Sheinbaum e do presidente Lula, formam uma espécie de trio que se contrapõe aí na disputa geopolítica com o Donald Trump. É claro, sem a força militar, mas com força econômica e com força política, né? Então, é muito importante essa aliança que o Petro, Lula e a Cláudia Sheinbaum conseguiram estabelecer no momento, olha aí a Cláudia Sheinbaum do México, né? Para a gente fazer o debate geopolítico. Então, é o Petro, Lula e Cláudia Sheinbaum que, nesse momento, são um contraponto ao avanço da extrema-direita. Nesse momento, ainda o Boric era presidente do Chile, por isso que ele está na foto, né, Amaury? É um bloco. Vamos ver se ele consegue se manter a partir das eleições. Fala, Gabi. O Lindener Pareto já está aguardando para chegar aqui. Vai participar Hoje também. O Provocação Histórica está diferente. E o Lindener vem diretamente de Paris para conversar com a gente, trazer essa perspectiva histórica da política colombiana. Boa noite, meu querido. Que bom ter você aqui com a gente. Parecido com o Ivan Cepeda, parente, irmão mais novo do Ivan Cepeda. Ainda bem que é diretamente de Paris, né? Que bom que vamos ver se eu dou sorte para o nosso glorioso homem de esquerda. Tudo bem, gente? Quer dizer, comment allez-vous aujourd'hui, Gabi Varela? Comment ça va? Ele já está parisiense, tá já. parisiense. Lindener, que bom ter você aqui com a gente para trazer essa perspectiva histórica. A gente vai entrar agora numa parte do programa que a gente vai falar também sobre o M19, sobre essa construção, né, da biografia política do Gustavo Petro, fazendo parte desse grupo guerrilheiro, que é o M19, que é o tema do Rodrigo Viana, né, que está aqui na mesa. Acho que a gente pode começar por aí, né? Posso falar um pouquinho sobre isso, então? Lindener, vou pedir licença, mas você também como historiador, eu sou jornalista e historiador, mas o Lindener é historiador, então ele vai ajudar a gente também aqui, além do Amaury e da Gabi, Amaury que conhece bastante a América Latina. Mas eu fui estudar o M19, Movimento 19 de Abril. Eu queria começar por aí, né? O nome. Por que tem esse nome, né? Movimento 19 de Abril, né? O M19, antes da gente colocar desculpa a tela, eu queria só explicar essa coisa do nome. É porque 19 de abril é a data de uma eleição. É curioso isso, né? Não é a data, assim, de uma revolução. É a data de uma eleição. Em 1970 houve uma eleição na Colômbia e o pessoal mais progressista apoiava um candidato chamado Rojas Pinilla, que nem era de esquerda, mas era um general nacionalista e tal,
contra os liberais e conservadores, tentando furar o bloqueio, né? Que vinha desde o século XIX, a direita dominando, e aí fizeram a eleição Rojas Pinilla, favorito, na frente, apuram os votos, aí para a apuração e o candidato conservador acaba ganhando e o Pinilla perde. E aí a esquerda colombiana ficou com isso. O 19 de abril é a data de uma fraude eleitoral. É o símbolo de que a democracia colombiana não incorpora quem é de fora dos liberais e conservadores. Então, a minha pesquisa é um pouco isso. O M19 como uma expressão dessa dificuldade colombiana de incorporar setores populares, de esquerda. Olha, eu não estou nem falando só de esquerda. A Argentina teve o peronismo, o Brasil teve o varguismo. A Colômbia não permitiu que um Vargas, que um Perón, que um líder popular implantasse políticas trabalhistas no poder. Ou matou, ou fraudou a eleição. E aí a esquerda, olha que coisa incrível, pega a data de uma eleição fraudada e faz um grupo guerrilheiro. Então o M19 é fruto disso. E aí sim, Gabi, eu comecei a falar do M19, a nossa equipe prontamente colocou aí na tela. O que é, né, o M19? Que foi o grupo onde o Gustavo Petro começou a militância política dele. Então, é um grupo guerrilheiro de linha nacionalista que atuou ali nos anos 70 e 80, chamou... Não seguia propriamente, se eu falar alguma coisa que você não concorda, você me interrompa aqui, tá? Mas não seguia uma doutrina propriamente marxista, propunha um socialismo à colombiana. O que será isso? Isso eu estudei aqui, está no livro, também não vou contar tudo aqui. Né? Não dá para entregar o livro inteiro. Não dá para entregar o livro inteiro. A primeira operação, isso também é muito interessante, a primeira operação armada do M19, não foi um sequestro, uma invasão numa embaixada. Isso eu achei excepcional sobre a história. Essa história é muito interessante. É mais curioso, eu acho. Eles invadem um museu e roubam a espada do Bolívar que estava guardado ali. Original. A espada original que estava na Quinta de Bolívar, no museu. E falam, agora a espada do Bolívar é do povo. E vai para a luta da Revolução. Então, é muito simbólico. Então, era um grupo que fazia o combate simbólico, roubava brinquedo e comida e distribuía nas comunidades para se colocar ao lado da população, mas, claro, luta armada. Também não vamos fazer aqui a idealização nem tratar como os bonzinhos. Não tem isso dos bonzinhos e dos malvados. Realizou sequestro, executou inimigos e tomou de assalto a Corte Suprema nesse evento sangrento que aconteceu lá no centro de Bogotá. Então, depois eu falo mais do M19. A gente tem depois mais telas também. Mais telas. Trazer. Essa história é a história que eu conto aqui no livro, trazendo, Lindener, você que é historiador, um pouco dessa ideia. O M19 é um grupo que faz o combate pelo passado, pelos símbolos nacionais, recupera Simão Bolívar e a espada de Bolívar, até está aqui na capa do livro. E o Petro renegou isso? Não. Quando ele vai tomar posse como presidente, o que ele diz? Eu quero levar a espada do Bolívar, como o M19 fez, eu quero levar para minha posse a espada de Bolívar. E foi impedido pelo Duque. Pelo então presidente Ivan Duque. Mas então eu queria fazer esse diálogo aqui com o Lindener para a gente recuperar um pouco dessa história, Gabi. Podemos passar para o Lindener? Por favor, professor Lindener, por favor. A palavra. Bom, primeiro, muito boa noite a vocês que estão aí na bancada seletíssima, uma alegria, ao nosso grande público aqui do ICL. E é uma alegria estar aqui como historiador, mas também como amigo e colega do Rodrigo Viana, aqui conduzidos hoje nessa galeria da bancada pela nossa Gabi Varela, a voz do Brasil, porque o Viana já tinha me falado da dissertação de mestrado dele, feita na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, onde eu também estudei, e com um prefácio, né, ele foi orientado pela professora Maria Lígia Coelho Prado, uma pioneira dos estudos da América Latina no Brasil. Eu lembro da Maria Lígia falando assim, como você identifica um brasileiro em outras partes da América Latina que não o Brasil? Pelo jeito de andar até, né? Então, ela vai mostrando as nuances dessa América Latina, orientou o Rodrigo Viana nessa dissertação maravilhosa, e o Viana e o pessoal da Autonomia Literária, para pensar em ano de Copa do Mundo, lá no território inimigo, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, um golaço da Autonomia Literária, dos camaradas de lá, Cauê, Hugo, a Manu Belloni, né, que são os publishers da Autonomia, e evidentemente do Viana. Estou aqui lendo, devorando aqui, já na madrugada de Paris, pensando na nossa América Latina. E quando eu ouço vocês, né, o Viana, dizendo sobre essas disputas do passado, é sempre sobre disputa do passado, né? O passado é uma arma quente para o presente, ou para usar
um sujeito que também foi um flâner à Paris, usando Baudelaire, Walter Benjamin, esse passado não cessa de passar. Então, todos os símbolos do século XIX foram inventados por essa ideia de nacionalismo, de patriotismo, como a Gabi estava dizendo, são invenções do século XIX. É como se essas invenções do nacionalismo tivessem, aos poucos, substituído aquilo que era a crença na igreja, na religião, e aos poucos o Estado vai criando, entre aspas, a sua própria religião. Então, do século XIX para cá, a bandeira nacional, o hino e os objetos desses libertadores da América são sempre disputados. Por isso, genial os guerrilheiros terem ido ao museu buscar algo que parecia que estava cristalizado num passado distante e dão nova vida à espada do Bolívar, ela volta a lutar, retomando duas pontas da história impressionantes, naquilo que também a Maria Lígia Coelho Prado fez no prefácio aqui do livro do Viana, como esses vários Bolívars, né, que cada lugar da América Latina libertada por ele tem um tipo de Bolívar. Isso é extraordinário, e o Viana muito bem disse, né, muito antes do Chávez, do chavismo na Venezuela, pegar o símbolo do Bolívar, esse que está aí, da elite caraquenha do século XIX, o libertador da América, mas um sujeito da elite, né? Então, esse Bolívar é ressignificado e trazido para o campo da esquerda, e essa arma, essa espada em riste que é retomada lá em 74. É uma história impressionante, como tantas outras da América Latina, parece aquela coisa do Gabo, né? Esse realismo mágico, essa coisa de Macondo. Não nos esqueçamos que é também a Colômbia de Gabriel Garcia Marques, mas também a Colômbia do narcotráfico de Pablo Escobar, que naquela série Narcos aparece recebendo a espada dos guerrilheiros. Mas tem uma série de erros ali, né? Vários já disseram que essa espada não foi entregue para o Pablo Escobar coisíssima nenhuma, outros tantos dizem que sim. Mas isso só mostra essa história impressionante de luta, de contradições, de violência que marca a formação da nossa América Latina. Lindenberg, agora no final até eu vou pedir para essa imagem que estava no ar seguir, porque era a imagem, olha, é o momento em que o Gustavo Petro toma posse, levando a espada de Bolívar e levantando a espada de Bolívar. Né? Esse foi o segundo. Isso foi interessante porque... Isso foi no 1º de maio já? A primeira ordem presidencial do Gustavo Petro, já empossado presidente, no palco, né, porque isso foi um evento público, ele ordena o exército trazer a espada... Essa cena. Ordena o exército trazer a espada de Bolívar. E o exército, naquele momento, falou não, a gente não vai levar, porque o presidente Duque disse que a gente não podia levar. E isso se transforma num problema gravíssimo de Estado, que inclusive atrasou em mais de 1 hora a posse. E ele falou, eu não me mexo daqui e essa posse não continua até não trazer a espada de Bolívar. E houve um problema, um enfrentamento entre os militares que já cuidavam da segurança do presidente Petro com a do Duque, até que eles, obviamente, por uma questão constitucional, tinham que obedecer. Ele era o novo presidente. E aí trazem a espada de Bolívar para o palco. Inclusive, quando o presidente fala, e algumas pessoas entenderam, ele fala, soldados de Bolívar, descansar. Essa era a ordem que o M19 dava, os comandantes do M19 davam para a sua tropa. Sim, olha, isso é muito forte. Foi muito bonito. Eu estava lá. Eu agradeço. Você estava lá na Praça de Bolívar? Na Praça de Bolívar. Na Praça de Bolívar com o Gustavo Petro. Com o Gustavo Petro. É muito emocionante e agradeço ao Lindenberg que conseguiu resumir tão bem, né, essa disputa de símbolos, porque na minha dissertação de mestrado, a pesquisa foi justamente essa, né? Como é que um grupo de esquerda revolucionário usa o passado, volta para o passado, Gabi, e recupera a espada do Bolívar. E quando você vai estudar, quem foi o Bolívar? O Bolívar é uma figura em disputa. Os conservadores diziam que o Bolívar era um símbolo deles, conservadores colombianos. Os liberais colombianos preferiam o Santander, que era um homem mais das leis, eles diziam, enquanto o Bolívar era mais da guerra, né, um guerreiro. Depois o Bolívar vira um símbolo de toda a Colômbia, da Venezuela também, porque ele era nascido na Venezuela, e na época da independência, Colômbia, Venezuela, Equador e o Panamá, né, faziam um país só, que era a Gran Colômbia. Né? O nome do Bolívar é por causa do Bolívar. Então, Peru. Ele é um personagem que sempre esteve em disputa. A direita colombiana dizia, não, o Bolívar é nosso, a espada do Bolívar é o símbolo do Estado. E o M19, que é esse grupo guerrilheiro, do qual o Petro fez parte, dizia, não,
A espada do Bolívar é do povo em luta. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aí na tela, por favor, aqueles documentos do M19 que eu fui analisando, porque é uma dissertação, então você vai para a análise dos documentos também, né, do passado. A gente tem aqui separado alguns desses documentos. Eu convido você depois, no livro vai estar tudo isso com análise, né, explicado ali para você. O M19 rouba a espada, o primeiro documento do M19 é para falar da espada do Bolívar, e depois incorpora, não sei se a gente tem para colocar, aí ó, esse é um documento inicial muito curioso também. O M19, antes de iniciar a luta armada, faz uma campanha publicitária nos jornais. Imagina isso, Gabi? Sem dizer que era guerrilha. As pessoas achavam que eram anúncios... De remédio, né? Não, de veneno para rato. Veneno para exterminar as ratas M19. Olha lá, M19, aí eles falam assim, olha lá, falta de memória, espere, M19. Eles falam vermes, M19, então achavam que era um veneno, olha lá, parásitos, gusanos, parasitas, vermes, traduzindo para o português, sim. M19. Então eles fizeram uma campanha publicitária, se lançaram como um grupo bastante diferente, bastante original, e isso influencia, de certa forma, eu imagino, o Petro, né? Porque ele é um homem do combate simbólico também, da palavra, da mídia, né? Tudo isso. É um pouco mais urbano também, em comparação com os outros. Claro, a grande diferença militar deles era que uma guerrilha que nasce urbana. Ela já nasce da classe média alta de Bogotá. E é urbana, enquanto as Farc era uma guerrilha rural. Mas se a nossa equipe conseguir também os documentos, depois desses aí, pessoal, os seguintes que mostram... manifestos, ali tem os manifestos, tem vários documentos do M19 que também eu acabei trazendo, mas enquanto isso, enquanto a equipe vai procurando, eu passo de volta para o Lindener. Gabi, posso? Claro, por favor. Eu ia trazer a segunda tela que a gente tem, que a gente mostrou uma parte da tela do M19 tá. E daí voltar para o professor Lindener também. A gente mostrou aqui a primeira parte, né, da linha nacionalista, das ações também, que foram espetaculares. O Rodrigo mostrou aqui na tela agora os documentos. Tem um discurso de combate à oligarquia, ampliação da democracia, de justiça social, né, Rodrigo? E em 1990, assinando o Acordo de Paz e depois as armas para disputar a eleição. Então, o M19 ele vira o partido político, como estava explicando aqui o Rodrigo, né? E o Carlos Pizarro era o líder guerrilheiro. A gente tem essa tela também. Então, essa tela, aquela segunda tela do que é o M19, aquela segunda tela, se a gente puder colocar aqui no ar, né? Eu estou explicando já a segunda parte isso aí, ó. Do líder guerrilheiro Carlos Pizarro, né, que foi assassinado quando fazia campanha para presidente. A gente falou, né, sobre algumas lideranças também de esquerda que foram mortas, né, Rodrigo? Não, Gabi, porque o que acontece? O M19 então foi uma guerrilha, lutou 16 anos, ao contrário das Farc, vai logo para uma tentativa. Logo não, 16 anos é muito tempo, mas as Farc ficaram 50 anos lutando. O M19 depõe as armas em 1990, faz um acordo de paz, vira um partido político. Vira um partido político. O Carlos Pizarro, inclusive, ele tinha chance de ganhar a eleição presidencial e ele é assassinado 40 dias depois de começar a campanha. E dentro de um avião de carreira, quando ele estava fazendo campanha. Pela Serviço de Inteligência do Estado colombiano. Ele é assassinado pelo Estado colombiano. Pelo Estado colombiano. Carlos Pizarro, então, era o líder guerrilheiro, depõe as armas, vai para a eleição e é assassinado. Mesmo assim, o M19 continua na política, não volta para a guerrilha, e ajuda a escrever a Constituição Democrática da Colômbia, que é a Constituição que está em vigor hoje. Então, de certa maneira, Lindener, o M19 começa falando de democracia, porque é a data de uma eleição que foi roubada, né? O M19, inclusive, ele vem justamente... a base do M19 vinha da NAPO, né, que era o partido do Rojas Pinilla. Do Rojas Pinilla. Então, ele vem do partido nacionalista de esquerda, ou nacionalista, fala daí uma eleição fraudada, que é o 19 de abril, e quando termina, para fazer uma Constituição. Então é curioso, isso tudo, por que nós estamos falando disso tudo? Porque tem a ver com o perfil do Gustavo Petro. Isso, de certa maneira, deve estar no Gustavo Petro, Gabi, por isso que talvez... Temos os documentos. Os documentos também? Então vamos para os documentos e daí finalmente eu passo de volta para o Lindener. Vamos lá, pessoal. Aí, ó. Olha só, esse era o jornal do M19, né? Condenado à muerte. Aí, Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Esse é o primeiríssimo documento de quando eles roubam a espada e dizem não vamos reproduzindo os discursos do Bolívar. E o passam a usar a espada como símbolo do próprio movimento 19 de abril, o que era muito diferente, né?
você pensar em uma guerrilha de esquerda que usava a espada de um líder do século XIX, né? É até difícil para compreender. No Brasil, as pessoas teriam dificuldade de entender isso. Com el pueblo, com las armas, al poder, era assim o slogan do M19. O historiador Lindener Pareto, esses documentos todos aí eu analisei durante alguns anos, né? Transformei em dissertação e estão aqui no livro. Eu até peço desculpa, eu me empolgo um pouco falando disso, porque foram anos de estudo e um assunto realmente apaixonante para mim, né? E espero que para mais gente que compre o livro, né? Aliás, nada como ir às fontes primárias, né, Rodrigo? As fontes primárias, eu aproveito para dizer de novo que está lá na nossa lojinha do ICL, né, Gabi? Tem um desconto de 20% e um desconto ainda maior para quem já é membro do ICL. Você vai lá em icl.com.br/livro e garante o seu livro aqui na lojinha do ICL. Lindener. Total, deixa eu aproveitar aqui para fazer o jabá. Gente, é só observar a mídia, mesmo alguns setores da mídia chamada progressista e, evidentemente, da mídia mainstream, né? Quem faz uma aulaça dessa com esse time aí, sobre um livro bem específico sobre a luta de um povo, ou especificamente de uma guerrilha que depois vai à política, vamos dizer, institucional, e depõe as armas para participar de uma mudança política que décadas depois é encarnada, para lembrar de novo do Bolívar, no caso específico ali pelo Petro. Então, assim, vocês não vão achar isso em outros lugares, aproveitem aqui a promoção da lojinha, prestigiem o ICL, e também o Viana, e também o pessoal da Autonomia Literária, essa parceria bacanuda aí. Sabe o que eu estava pensando aqui? Você me deu o mote aqui da minha intervenção de agora. Vê se faz sentido, né? O Castro Rocha costuma fazer esses ensaios ao vivo, mas tenho certeza que ele ensaia antes, né? Mas eu peguei o mote ali do Rodrigo. Imagina, um grupo hoje de esquerda no Brasil, um pouco mais radical, no sentido de que romperia com uma certa política conciliatória, institucional, como alguns já pedem, né? Pedem esquecendo a brutalidade que é uma guerra civil de qualquer país, né? Pensando inclusive em toda a América Latina, mas não só, também nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, pensando aqui na França e a guerra dos comunates, da Comuna de Paris, que na data de hoje, 28 de maio, lutaram de forma derradeira contra as tropas do golpista Thiers, onde o povo de Paris, inclusive as mulheres feministas, anarquistas, socialistas, tentaram constituir um governo popular de 72 dias e o fizeram, mostrando que é possível ter uma vida diferente dessa vida imposta pelo mundo bourgeois, já que eu estou aqui francófono hoje. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, você imagina um grupo de esquerda hoje, um pouco mais radical, pegando a espada do Pedro I ou do Pedro II como símbolo da luta política de ruptura? Jamais, né? Quer dizer, imagina. Aí, de novo, voltando à figura do Bolívar, para pensar a Maria Lígia, né? Um beijo no coração da Maria Lígia. Imagina, né? Por que o Bolívar tentou uma Panamérica unida? Porque ele lutou durante anos por uma possibilidade de uma América unida que depois ele vai alertar, né? Cuidado com o império. Cuidado com o império, mas o império não era o império americano ainda, era o império do Brasil, que era o império da escravidão, era uma monarquia e era uma ameaça a essa ordem aqui latino-americana, nossos vizinhos que se formavam, uma vez inclusive que, como a gente sabe, o Brasil massacra o Paraguai, antes tinha também derrotado a Argentina, do Rosas, tinha já participado da vida política do Uruguai, na verdade o Uruguai pertenceu ao Brasil antes de ser um país independente, né? Lá com Pedro I. Então eu fiz esse tipo de comparação para mostrar como esse Brasil ainda pouco conhece a história dos nossos vizinhos tão próximos, né? E como é importante conhecer essa memória, essa história, esses documentos. Então, te parabenizo mais uma vez. No Brasil seria impensável, né, a maioria? Nossa, dá até um... Não dá para roubar a espada do Dom Pedro I e falar, Bolívar... agora vai para a Revolução. Não, e o Bolívar... Os monarquistas o fariam, né? Os monarquistas que querem voltar. Já não tentaram, dá ideia, né? Tentaram, não dá inclusive. ideia. Mas a figura do Bolívar para a América Latina, ela é singular. Não há uma figura do tamanho da importância do Bolívar, né? Se a gente pensar, apesar dele vir desse... Ele pôs a fortuna da família dele, que era muito rica, e mais por anos e anos liderando um processo revolucionário, que inclusive revolucionário no sentido de mudar também o controle da América Latina, que era tirar o Império Espanhol daqui de dentro, mas refundar, inclusive repensar a base do que era um Estado, a democracia. Ou seja, você imagina nascer um continente com
com países, as suas diversidades, né, em processo de transformação. A América hispana, a América que fala espanhol, majoritariamente foi liberada por um processo de guerra civil, em grande parte de apoio popular, que venceu o Império Espanhol. No caso do Brasil, infelizmente, a gente não tem esse processo. Aqui o príncipe não queria voltar para o frio, então ele falou, vou ficar por aqui, muito obrigado, paga para a Inglaterra, e é isso aí, né? Temos o Império... Controvérsia, Simão. Há controvérsias. Mas... Essa história, inclusive, de que a independência do Brasil foi dessa forma, a historiografia, inclusive os Piana, com João Paulo Pimenta e companhia, já derrubou faz tempo. Teve revolução com participação popular, inclusive de mulheres, com o povo atuando, mas, claro, definida a partir de cima por uma elite luso-brasílica, né? Sim. Mas são muitas camadas aí. Uma independência que manteve 80 anos a escravidão. Isso não aconteceu na América Hispana. Então é um processo muito diferente. Não há ponto de comparação o que aconteceu ali. Mas o que é importante entender é que isso, de certa forma, também acabou trazendo um molde para o que é essa luta das esquerdas da América Latina, as diferentes que a gente tem no nosso continente. Isso é muito interessante. E fica um convite, eu sei que aqui é uma conversa para despertar esse assunto, para quem tem interesse em conhecer mais sobre a história da Colômbia, da América Latina, porque o livro é um livro sobre o M19, mas eu mergulho na história do século XIX, trago um pouco rapidinho, Gabi, a própria história do Bolívar, o Chamorro falou muito rápido, Bolívar e Santander, os dois heróis da independência, quase se mataram ali no começo da independência. 3 atentados, na verdade. Vários atentados. Então, disputas que vêm do século XIX. A Colômbia é um país com uma história de guerras civis, disputas entre liberais e conservadores, guerras sangrentas muitas vezes. E isso se estende para o século XX. Então, essa explicação que vem aí nas séries ou nas matérias que vêm lá dos Estados Unidos, é tudo uma coisa do narcotráfico. Não é isso. A história da Colômbia é muito mais complexa. A guerrilha tem causas políticas, sociais, e é isso que está, de certa maneira, contado aí também no livro. Eu agradeço demais pela presença do Amaury, do Lindené e da Gabi. O Chamorro, o Lindené, obrigada, meu querido. A gente vai se despedir de você também. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, diretamente de Paris. Agradeço. Obrigado, Lindené. Obrigado. Merci a vous. Um beijo para vocês. Merci. E também, claro... Graças também, graças. Graças também. E claro que a gente vai falar sobre o livro que está em pré-venda, né? Então, se você adquirir o seu livro, chega no final de junho, Rodrigo, como é que faz? icl.com.br/livro. E aí você tem o desconto, se você já for assinante de qualquer produto do ICL, já tem 15% de desconto garantido, e somando com o desconto especial da pré-venda. Aí chega até 35% de desconto. Era o meu autógrafo aqui. É isso, eu também. E aí quem comprar, a entrega no final de junho, porque está acabando de sair da gráfica. Acabou de sair, tá quentinho. Isso. São os primeiros que chegaram aqui pra gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanha até aqui, gente, e fiquem de olho, porque domingo a gente vai ter eleição. E vamos voltar, claro, a conversar sobre esse assunto. Obrigada a todos, boa noite. Obrigado. Até a próxima, Gabi. pessoal. Obrigado. Recentemente eu fiz 50 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Fala, turma, queria agradecer muito todas as mensagens de feliz aniversário. E mexeu muito comigo essa data. Dá um pouco daquela sensação de, poxa, como é que eu vou aproveitar essa segunda metade da vida? Engraçado, da segunda metade, como se a gente fosse viver com um homem. O esperado é que a gente viva um pouco menos, mas talvez sim a segunda metade, porque a gente começa a ser dono do nosso caminho e entender a vida, não no dia que a gente nasce, mas quando a gente já está um pouquinho mais velho. Então sim, segunda metade. E uma das coisas que inevitavelmente veio como assim uma preocupação é como é que eu ia passar a cuidar dessa minha questão financeira daqui em diante, para poder ter uma segunda metade boa, quem sabe até ainda acumulando um pouco de patrimônio para depois poder só aproveitar, né? Aproveitar aquele momento que acho que todo mundo deveria aproveitar naquele último terço da vida. E eu resolvi compartilhar com vocês todos esses pensamentos numa aula que eu vou dar o nome de Como Construir Patrimônio a Partir dos 50. Vocês vão poder entender como é que eu organizo as minhas finanças e como é que eu cuido para que esse equilíbrio financeiro ele se mantenha ao longo das diferentes idades pelas quais eu vou passando. É gratuito participar e você vai aprender muito com o que eu vou ensinar.